Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Então, vocês estão bem? Estão tudo bem? Tudo jóia. E o senhor, como é que tá? Tudo bem também. Está tudo bem. Na semana anterior, na semana passada, a gente deu início à discussão do caso número 2, e ali um caso que contemplava várias possibilidades para discussão, e a gente falou sobre doença hepática crônica, cirrose, né, as causas, as complicações, e demos um pouquinho mais de ênfase na encefalopatia hepática. Hoje nós vamos escolher mais 2 temas para a gente poder discutir em relação àquele caso. Um deles será a hemorragia digestiva e o outro será o choque, né? Que é uma síndrome grave que pode levar o doente ao óbito. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar. Vocês estão vendo o slide? Sim, estamos vendo. Ok, obrigado. Então, aqui são a lista de várias patologias que nós poderíamos discutir. Aqui o doente se queixou de evacuações enegrecidas, consistência pastosa, dor muito forte, refere, então, tonteira, sudorese diária após as evacuações, e aí, dentro dessa descrição do quadro clínico, ali colhido na história, né, a gente coloca a possibilidade de hemorragia digestiva, né, definida como perda de sangue pelo trato gastrointestinal, caracterizada do ponto de vista clínico pela presença de melena, quer dizer, o paciente pode apresentar melena, que é vômito com sangue digerido, né, ou, aliás, hematêmese, vômito com sangue digerido, ou melena enterorragia. Melena, fezes escuras, né, e enterorragia, a evacuação com sangue vivo, né. O diagnóstico da hemorragia digestiva, ela passa pela coleta de dados e o exame físico do paciente, né. Então, de acordo com a coleta de dados, a história do paciente, a gente pode ter a suspeição clínica, né, estimar a intensidade do sangramento e localizar a origem, quer dizer, da maneira como o paciente descreve os seus dados clínicos, seus sinais e sintomas. Quer dizer, o doente, eu estou vomitando com sangue escuro, isso fala a favor de hematêmese, a favor de hemorragia digestiva alta. Por outro lado, se ele está apresentando melena, isso fala a favor de fezes escuras, com odor intenso, falando também a favor de hemorragia digestiva alta. Por outro lado, se ele tem enterorragia, isso fala a favor de hemorragia digestiva baixa. A gente deve diferenciar com ingestão de alimentos, diferenciar com sangramento de via aérea alta. O doente pode ter uma epistaxe, né, sangramento na cavidade nasal, por conta, por exemplo, de uma crise hipertensiva, e ele deglutir esse sangue e depois vomitar. Isso não é hemorragia digestiva alta, ele teve o epistaxe, deglutiu o sangue e agora está vomitando esse sangue. Na anamnese, a gente vai procurar observar o histórico de uso de drogas que podem ter relação ali com uma chance maior de lesões do trato gastrointestinal, como o uso de analgésico, anti-inflamatório não esteroide, ingesta etílica, se o paciente tem uma clínica sugestiva de dor epigástrica, na história de vômito de repetição. No exame físico, a gente pode encontrar, como a gente falou na aula anterior, alguns sinais sugestivos de doença hepática crônica, os estigmas de doença hepática crônica, né? Como telangiectasia, eritema palmar, sinais de hipertensão portal, né? A região do abdômen com circulação colateral, e também o exame da região anal e toque retal na hemorragia digestiva baixa. Didaticamente, a gente faz essa distinção entre hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. A hemorragia digestiva alta, ela é um sangramento proximal, acima do ligamento de Treitz.
é uma condição significante, prevalente, com importantes implicações para os custos da saúde em todo o mundo. Então, a hemorragia digestiva alta tem várias causas, né? E é o que a gente vai ver. Aqui, falando da importância da hemorragia digestiva alta, o número grande de casos, a grande causa de hemorragia digestiva alta é a úlcera péptica, muitas vezes em idosos, né? Em pacientes idosos, e aí nós temos a mortalidade elevada, a mortalidade associada ao sangramento por úlcera péptica permanente alta entre 5% a 10%. O prognóstico depende também da condição clínica do doente, da presença de comorbidades que estão ali presentes, são agravadas pelo sangramento agudo. Os custos também são muito altos para tratamento do número grande de casos, aqui uma estatística americana falando de 2 bilhões de dólares anuais. As causas de hemorragia digestiva alta são várias, né? Nós temos ali a úlcera péptica como principal, né? As varizes esofágianas em segundo lugar, má formação arteriovenosa, a síndrome de Mallory-Weiss, tumores e erosões, a lesão de Dillafouat e outras chegando a 11%, né? Essa lesão de Dillafouat é uma má formação arterial, né, arteriovenosa ali na mucosa, que pode resultar em sangramento maciço e recorrente do trato gastrointestinal alto. O que nós vamos fazer num doente com hemorragia digestiva alta? Nós vamos atendê-lo, vamos hospitalizá-lo para poder tratar, né? Uma das fases do tratamento, assim, naquele primeiro momento, no doente que perdeu sangue, né? Ele pode estar taquicárdico, hipotenso, a gente já vai falar disso daqui a pouco, e a gente chama isso de ressuscitação. Quer dizer, eu vou atender o doente, vou observar a via aérea, tem que haver uma via aérea segura, né? Vou obter um acesso venoso, vou fazer uma tipagem sanguínea para que eu possa fazer uso de derivados, né? E também esse acesso venoso que permite a infusão rápida de líquido para corrigir a hipovolemia por conta da perda de sangue por conta da hemorragia digestiva. Avaliar a coagulação, se tiver com a normalidade, a gente vai corrigir também, e esses doentes têm indicação de ser colocados em uma unidade fechada, numa UTI, né? Providenciar a endoscopia digestiva para esses pacientes. É muito importante que a gente acione o colega da gastroenterologia para fazer a endoscopia digestiva. Essa endoscopia digestiva ela tem duas funções. A primeira é estabelecer o diagnóstico, quer dizer, por que o doente sangrou. E, paralelamente, terapia endoscópica. Na medida em que houve avanço ao longo dos anos, né, da endoscopia, essa endoscopia, nós passamos a ter a opção de terapia endoscópica. O colega da gastro faz a endoscopia, vê por que sangrou e, muitas vezes, ele trata endoscopicamente, fazendo com que o doente pare de sangrar. Isso é muito importante. Aqui um slide para ilustrar o sangramento de uma úlcera péptica, aqui outro slide para ilustrar o sangramento de uma úlcera duodenal com vaso visível, que tem implicação com uma chance grande de ressangramento. Aqui uma úlcera péptica com baixo risco de ressangramento, e aqui várias opções de tratamento endoscópico. O colega da gastroenterologia, com certeza, disponibiliza alguns desses tipos de tratamento para tratar endoscopicamente aquela lesão que ele encontrou, né? Se ele vai fazer injeção de etamolim, vai fazer injeção de etanol, se ele vai fazer eletrocoagulação, quer dizer, isso é uma decisão do colega da endoscopia, né, para tratar a lesão que ele encontrou com sangramento, né? Além disso, do ponto de vista clínico, a gente vai lançar mão de drogas para impedir o ressangramento, quer dizer, fazer com que diminua a chance do doente ressangrar. Isso acaba recaindo com drogas como o omeprazol, inibidores de bomba de prótons, ou então a ranitidina, né? A cimetidina, a gente não tem mais a ranitidina, bloqueadores do receptor H2, mas principalmente o omeprazol, inibidores de bomba de próton, que vão fazer com que esse doente diminua a chance de ressangramento. Lesão aguda da mucosa gastrodenal é uma causa, a gastrite erosiva aguda é uma das causas de hemorragia digestiva alta, ali tem vários motivos, infecção, queimadura, pós-operatório, uso de álcool, né, que podem levar à gastrite erosiva, e esses casos nós agimos no sentido de fazer o diagnóstico
e também, muitas vezes, intervir tentando prevenir o aparecimento da gastrite erosiva com o uso de dieta enteral precoce e também inibidores de bomba de prótons. Aqui o que está colocado nesse slide, né? Dieta enteral precoce e drogas para tentar impedir a ocorrência do sangramento, e se tem sangramento maciço ou persistente, que a gente vai endoscopar, né? Caiu a hemoglobina, o doente exteriorizou o sangramento, a gente vai endoscopar, e o colega da endoscopia pode tratar endoscopicamente essas lesões. Varizes de esôfago e gástricas. A gente falou de hipertensão porta lá na aula de doença hepática crônica. Uma das consequências da doença hepática crônica é a hipertensão portal, né? Tem a diminuição da função dos hepatócitos e a hipertensão portal. Essa hipertensão portal pode levar a varizes de esôfago e gástrica, e essas varizes de esôfago podem sangrar. Então, uma das causas de hemorragia digestiva é sangramento por varizes de esôfago. Caso o doente tenha sangramento por varizes de esôfago, se fará a endoscopia digestiva para documentar ou para saber por que está sangrando e, como eu já falei, tratar endoscopicamente. Podemos usar, caso a gente não disponibilize a endoscopia imediatamente, a gente pode usar o chamado balão de Sankstedt-Blackmore, que é um balão gastroesofagiano que a gente coloca no estômago, a sonda infla um balão no estômago, infla outro balão também no esôfago, e com isso o paciente para o sangramento digestivo. Aqui são opções utilizadas para tratar sangramento por varizes esofagianas, tem várias opções, tem terapia farmacológica com octreotide, terapia endoscópica com ligadura com banda elástica ou escleroterapia, e podemos chegar à terapia cirúrgica se o doente não para de sangrar, né? Podemos colocar também o que se chama TIPS, que é um dispositivo que é colocado por via vascular, né? Se punciona uma veia jugular e se coloca um dispositivo intrahepático, e esse dispositivo vai fazer com que diminua a hipertensão porta e, dessa maneira, diminua a chance de ressangramento. Também podemos usar, depois que o doente para de sangrar, drogas para diminuir a hipertensão portal, como o uso de beta-bloqueadores. Então, podemos fazer várias coisas diante ali de um doente que fez hemorragia digestiva. Aqui é um slide mostrando uma ligadura de banda elástica de uma varize esofagiana. Está ali o que eu disse, né? Endoscopia diagnóstico-terapêutica, endoscopia digestiva alta, correção de distúrbio de coagulação. Nós temos também tamponamento com balão de Sankstedt-Blackmore, uso de octreotide, o uso do TIPS, que é uma anastomose portocava com prótese metálica, que eu acabei de explicar, e tratamento cirúrgico. Se nenhuma dessas opções faz com que o doente pare de sangrar, o doente tem que ir para a mesa de cirurgia, com a cirurgia geral, para fazer uma cirurgia para impedir o sangramento, para parar o sangramento. Fatores prognósticos na hemorragia digestiva, tem vários ali: uma perda sanguínea acima de 500 ml, se o doente evolui com choque hipovolêmico, idade avançada, coagulopatia, imunossupressão, presença de comorbidades, sangramento durante a internação e recidiva. Eu posso ter também a hemorragia digestiva baixa, né? Que é uma causa também de hemorragia digestiva. O doente se apresenta ali com enterorragia. A principal causa de hemorragia digestiva baixa, vejam no slide, é a doença diverticular. Podemos ter também angiodisplasia, podemos ter neoplasia, colite, várias possibilidades, mas a principal é a doença diverticular e, em segundo lugar, a angiodisplasia. Também, na endoscopia digestiva baixa, nós vamos proceder em exame endoscópico, podemos fazer o exame alto para afastar a causa alta de hemorragia digestiva, né? E logo a seguir preparar o doente para fazer a colonoscopia. A colonoscopia vai nos dar informação a respeito do motivo do sangramento da hemorragia digestiva baixa. Caso não seja esclarecido pela colonoscopia, a gente pode lançar mão da angiografia e embolização durante a angiografia, localizar o vaso que está sangrando e fazer tratamento endovascular, embolizando aquele vaso para que o doente pare de sangrar. E se nenhuma dessas opções deu certo, a gente pode levar o doente, né, em uma situação
extrema, final, para a sala de cirurgia para fazer, por exemplo, uma colectomia. Aqui slides mostrando uma angiodisplasia que está sangrando, aqui um outro sangramento por doença de colo, também colônica, aqui um outro sangramento por câncer de colo. Então, a hemorragia digestiva, a gente pode lançar mão, né, na hemorragia digestiva, baixa em pacientes que eu fiz a colonoscopia e não esclareci a etiologia do sangramento, eu posso lançar mão da arteriografia ou da cintilografia com hemácia marcada. É mais utilizado a arteriografia. Aqui um slide de uma arteriografia mostrando ali uma lesão vascular que pode ser embolizada. Aqui uma cintigrafia com hemácia marcada, também mostrando o local de sangramento. E aqui uma cápsula que pode ser usada a nível ambulatorial para identificar o sítio de sangramento. O tratamento cirúrgico da hemorragia digestiva, né, seja alta ou baixa, vai ocorrer quando nós tivermos sangramento incontrolável, pacientes idosos com risco de ressangramento, casos que não respondem e necessitam de múltiplas transfusões nas primeiras 24 horas, paciente com sangramento recidivante significativo em um intervalo de tempo pequeno, e também conversar com o cirurgião para que ele tenha ciência do caso. Vou interromper aqui para conversar com vocês. Então, vejam, o nosso doente, né, tinha lá a história de fezes enegrecida, com odor fétido, ali no exame físico também foi mostrado o exame de catalase positivo, então existe a possibilidade da hemorragia digestiva. E a hemorragia digestiva contempla todas essas possibilidades, quer dizer, eu preciso, através da coleta de dados, da história do exame físico do paciente e interpretação dos exames complementares, né? O doente, por exemplo, está anêmico, né? Por que ele está anêmico? Ele esterilizou sangramento, então tem lá a possibilidade de hemorragia digestiva, investigar esse doente e colocar essas possibilidades, né? Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, acionar o colega da endoscopia para fazer o exame. Muitas vezes se trata endoscopicamente, a gente pode lançar mão de drogas para impedir o ressangramento ali nos casos de hemorragia digestiva alta, isso acaba recaindo sobre o uso de inibidor de bomba de prótons. No caso da hemorragia digestiva baixa, o doente com enterorragia, a gente também falou das causas, do preparo do doente para fazer a colonoscopia, para poder ter o diagnóstico, muitas vezes tratar endoscopicamente também, seja por uma angiodisplasia ou seja por uma doença diverticular. Quer dizer, então, a ciência avançou, permitindo que a gente possa fazer o diagnóstico, possa endoscopar, possa tratar endoscopicamente e resolver a maioria dos casos dessa forma. Alguma pergunta? Professor, boa noite. Pode falar, Eduardo. O senhor comentou do uso do balão, né? Só que parece que ele tem umas complicações, que ele tem que manter a sonda tracionada, parece. Queria saber quanto tempo o paciente pode permanecer com esse balão. Você já viu o balão alguma vez? Já ouvi falar. Eu já usei o balão algumas vezes, porque eu já tenho muito tempo de formado e o hospital não tinha a facilidade de conseguir o colega dar endoscopia imediatamente. Então, naquele doente que tem estigmas de doença hepática crônica, que chega ao hospital com hemorragia digestiva alta, existe a possibilidade razoável de ser por conta de varize esofágica. Como é que a gente faz? A gente passa ele igual uma sonda nasogástrica, e é um pouco mais complicado, que ele tem os 2 balões, então a gente precisa lubrificar bem o balão para poder passar igual uma sonda nasogástrica, né? E aí checar que ele está dentro do estômago, né? E aí eu tenho 2 balões para inflar. Eu tenho o balão gástrico, onde eu coloco 150 ml de soro fisiológico, 150 ml. Ele vai inflar o balão gástrico e eu traciono. Tracionar quer dizer puxar a sonda para fora. Quando eu traciono que o balão gástrico está inflado, se o doente estiver sangrando por varize fundo gástrico, ele vai parar de sangrar. Então, eu tracionei o balão, enchi com líquido, né, 150 ml, tracionei e travei ela. Normalmente, a gente puxa, ele trava, né, porque o balão está inflado, e aí eu coloco ali uma gaze naquela altura, em volta da sonda, eu tracionei, em volta uma gaze, e aí eu solto. Ele não vai entrar porque a gaze não deixa o balão entrar, então ele está tracionado.
Logo a seguir, eu vou inflar o balão esofagiano. O balão esofagiano ele é inflado com ar. E eu tenho que ter um manômetrozinho para não passar de 15 ou, no máximo, 20 milímetros de mercúrio. Então, eu boto um manômetrozinho, né, como se fosse uma peça T, e eu inflo o balão esofagiano com ar, não passando de 15 a 20, no máximo, milímetros de mercúrio, porque senão eu rompo o esôfago. Aí eu inflo o balão esofagiano e deixo os dois inflados por pelo menos 24 horas. E o doente para de sangrar, né? Parou de sangrar, eu vou desinflar os dois balões e vou retirar a sonda nasogástrica. Se nesse ínterim chega o colega da endoscopia digestiva, né, para fazer a endoscopia mais adiante, o doente não morreu sangrando, né? Porque teríamos aí essa possibilidade de estar diante da hemorragia digestiva por varizes de esôfago, não parar de sangrar. É a aula que eu vou dar a seguir de choque hipovolêmico, choque hemorrágico, e o doente vai para o óbito, né? Então, o balão pode salvar uma vida nesse sentido, de eu não ter acesso ao colega da endoscopia imediatamente e passar o balão para poder parar o sangramento. Eu já fiz isso na minha vida várias vezes, lá atrás, quando a gente não tinha acesso facilitado ao colega da endoscopia digestiva. Não sei se eu já vi um artigo que eles usavam um capacete acho que era de cricket, para fixar a sonda no capacete, porque a sonda ficava tracionando e gerava lesão, né? Mas o balão é para ficar 24 horas, não é para ficar Entendi. mais de 24 horas. Eu tenho que achar o colega da endoscopia. Se eu não achei naquele momento, eu vou achar depois, entendeu? O balão fica tracionado, mas por um intervalo de tempo de 24 horas, pode ser mais do que isso. Então, nesse intervalo de tempo, vai chegar o colega da endoscopia, nós vamos retirar o balão, ele vai endoscopar e aí vai tratar endoscopicamente. Vai fazer a esclerose de varizes ali, que ele vai encontrar, para que o doente não tenha a chance de você está sangrando, parar de sangrar e impedir o ressangramento. É isso. Obrigado, professor. Valeu? Mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Não, professor. Não? Então, agora a gente vai falar de choque, né? Esses doentes com hemorragia digestiva, eles podem evoluir com hipotensão, taquicardia, sinais de hipoperfusão e caracterizar o choque. Vamos falar um pouquinho sobre choque, então, né? Os tipos de choque, como é que a gente reconhece. Vamos lá. O que houve aqui? Por que não compartilhou? Tem que compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Deixa eu minimizar aqui. A outra aula sobre choque. Então, o nosso doente, ali dentro das possibilidades, está o choque, né? Então, o nosso doente lá com hemorragia digestiva, ele pode evoluir, ele pode ter evoluído com choque, digamos, né? E existe essa possibilidade. Como reconhecer o paciente chocado? Hipotensão arterial, taquicárdico, com amplitude de pulso diminuída, ataque pineico, ali sudorese, extremidades frias, enchimento capilar identificado, presença de cianose, e também ele pode ter alteração do sensório, pode estar agitado, na maioria das vezes. Professor, Pode falar. o senhor tampou o microfone. Desculpa, mais uma vez. Nada. Desculpa. Então, esses dados clínicos, a gente tenta reconhecer o paciente chocado, quer dizer, na beira do leito, como que eu reconheço o paciente chocado. Então, está aqui uma mão de um paciente com hipoperfusão, cianose e enchimento capilar identificado. Aqui é a definição de choque. Redução intensa e generalizada da perfusão tecidual efetiva, inicialmente reversível, que, quando torna-se prolongada, leva à lesão celular irreversível. Quer dizer, o choque é o caminho do óbito. A partir do momento que eu reconheço o choque, eu tenho que tratar o choque, senão o doente morre, né? Aqui é um doente também, com uma mão com sinais de hipoperfusão, aqui uma fase mais adiantada desse mesmo doente, mostrando ali a evolução para um quadro de maior gravidade que a gente chama de choque refratário. Aqui uma célula que precisa receber oferta de oxigênio, de nutrientes, né? Quem transporta esse oxigênio e nutrientes? Se vocês sabem de fisiologia,
cardiovascular, né? É o sangue, né? O aparelho cardiocirculatório, né? Coração, artérias, arteríolas, capilares, veias, né? E aí o ciclo cardíaco, esse transporte de sangue, né? O débito cardíaco, esse transporte de sangue através a hemoglobina transporta o oxigênio e as células recebem a glicose, o oxigênio, aí nós temos a glicólise para a produção de energia, uma fase que ocorre no citoplasma anaeróbica, onde tem pouca produção de ATP, e uma fase aeróbica na mitocôndria, onde ocorre o ciclo de Krebs e você tem a produção maior de ATP, que é como nós nos mantemos vivos, o nosso tecido nos mantém vivos. Esse ATP é fundamental para que as nossas células atendam às suas demandas em relação à membrana celular, produção de proteína, remoção de metabólitos, né? Integridade do RNA, do DNA, tudo isso depende de ATP, né? Aqui o aparelho cardiovascular, coração, suas 4 cavidades, o ciclo cardíaco, a sístole, a diástole, né? O que acontece na sístole, o que acontece na diástole, e aqui os determinantes do volume sistólico. Para gerar o volume sistólico, eu preciso de pré-carga, que é o volume de sangue que retorna ao coração, a contratilidade, que é uma propriedade intrínseca do músculo cardíaco, de se encurtar, né? E a pós-carga, que é a resistência imposta ao fluxo. Esse volume sistólico, vezes a frequência cardíaca, gera o débito cardíaco. Aqui, como o sangue circula no organismo, né? Lado arterial da circulação, lado venoso da circulação. Aqui a lei de Frank-Starling, tem mais de um século, né? Onde os autores descreveram que quanto mais eu estiro o miócito, melhor a força de contração. Então, se eu encho bem a cavidade cardíaca, eu vou ter um bom volume sistólico. O que acontece, por exemplo, no choque hemorrágico, no choque hipovolêmico, que a gente acabou de falar, eu perco o volume intravascular por conta do sangramento, e aí eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, leva lá a hipoperfusão ao choque, né? Eu posso medir essa pressão intravascular. A gente faz isso com doente grave. Eu coloco um catéter ali funciona uma veia profunda, uma jugular ou uma subclávia, coloco um catéter ali na cava superior ou no ato direito, e aí eu meço essa pressão. Essa pressão a gente chama de pressão venosa central. Quando eu meço essa pressão venosa central, o que eu estou querendo estimar? O volume intravascular. Então, eu posso raciocinar como um parâmetro para avaliar o volume intravascular, a pressão venosa central. Aqui, lei de Frankenstein novamente, né? O nosso organismo ele funciona com um sistema de autorregulação do fluxo. Mantemos a pressão arterial dentro de limites para que os nossos órgãos sejam bem perfundidos, né? Na medida em que, se essa pressão arterial cai, se o volume circulante cai, o que o organismo faz? Ele, num primeiro momento, ele eleva a resistência vascular sistêmica, né, por contração ali da camada muscular das arteríolas, por ativação do sistema adrenérgico, e com isso eu tento manter a pressão arterial. Mantém a pressão arterial durante um determinado tempo, né? Se a perda de sangue continuar, isso não é mais possível, eu não consigo manter a pressão arterial e tudo vai cair, o doente vai evoluir chocado. A função do sistema circulatório é manter a perfusão tecidual, levar oxigênio, remover produtos do metabolismo, que é o CO2. Nós temos os marcadores da perfusão tecidual, para que vocês entendam, são importantes, né? Um marcador é o lactato. A gente falou ali da glicólise, né? E como que nós temos o metabolismo, a glicólise, existe a geração do piruvato, depois esse piruvato entra no ciclo de Krebs e vai gerar uma quantidade maior de ATP. Se tem hipoperfusão, se tem déficit de oxigênio, se tem hipóxia tecidual, esse ciclo de Krebs fica comprometido, porque essa fase aeróbica não vai funcionar e vai haver a transformação de piruvato em lactato. Então, eu vou ter acúmulo de lactato. Esse acúmulo de lactato ele reflete a hipoperfusão tecidual. Então, o lactato alto fala a favor de hipóxia tecidual, é o marcador de perfusão tecidual. E o outro chama-se saturação da hemoglobina pelo oxigênio,
no sangue venoso central. Quer dizer, aquele catéter que eu coloquei para medir a pressão venosa central, eu posso colher uma amostra de sangue e fazer uma gasometria arterial. E ali eu tenho a SvCO2, que me dá uma ideia da relação entre oferta e consumo de oxigênio. Está aqui, eu ofereço 100, o organismo, em condições normais, extrai 30 e retorna 70. Se eu estou com o doente chocado, eu estou oferecendo menos, as células estão extraindo o máximo que podem, e essa concentração de oxigênio na hemoglobina, né, a saturação da hemoglobina pelo oxigênio sangue venoso central vai estar menor que 70. Então, eu posso olhar isso e ter ideia do que eu estou ofertando e do que está retornando, que está sendo consumido. Uma saturação, né, da normal, da hemoglobina no sangue arterial é maior, ela deve ser maior do que 90%, 92%. O valor máximo é 100%, obviamente, né? Aqui, o sangue venoso central, a SvCO2, o valor normal é 70%, né? Se ela está menor que 70%, é porque diminuiu a oferta ou aumentou a extração pelos tecidos. Em relação ao lactato, que eu também já falei, eu tenho ali a glicólise, a geração de piruvato, a entrada no ciclo de Krebs, e eu tenho várias causas que podem levar à elevação do lactato, né, como deficiência de tiamina, eu posso ter também glicólise acelerada por uso de catecolaminas, mas no nosso raciocínio, no choque, o lactato elevado é sinônimo de hipóxia tecidual. Aqui os tipos de choque, né, que já conhecemos há muitos anos, né, 4 tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. O choque por hemorragia digestiva é um choque hemorrágico, está dentro ali do choque hipovolêmico. A gente pode ter o choque cardiogênico, o principal motivo do choque cardiogênico é a síndrome coronariana aguda, o infarto agudo do miocárdio. No choque obstrutivo, a gente tem 3 opções: o tamponamento cardíaco, a embolia pulmonar e o pneumotórax hipertensivo. E o choque distributivo, o grande exemplo é a infecção grave, é a sepse a infecção com disfunção orgânica, que é a sepse e o choque séptico. Perfis hemodinâmicos no choque circulatório, né? Raciocinando com 3 itens: pressão venosa central, débito cardíaco e resistência vascular sistêmica. No hipovolêmico, eu posso ter o hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. O que eu vou cobrar de vocês é o hipovolêmico. No hipovolêmico, qual é o perfil hemodinâmico do choque hipovolêmico? Se eu perdi volume intravascular, a minha pressão venosa central ela vai estar diminuída. O meu débito cardíaco, como consequência, vai estar diminuído. E a resistência vascular sistêmica, para tentar manter a pressão arterial, ela vai estar aumentada. Então, o perfil hemodinâmico no choque hipovolêmico é PVC baixa, débito cardíaco baixo e resistência vascular sistêmica elevada. Nos outros tipos de choque, nós temos perfis, né, que são característicos de determinados tipos de choque. O que eu vou pedir para vocês guardarem é do choque hipovolêmico, né, que a gente teve aula de hemorragia digestiva. Perfis hemodinâmicos no choque circulatório, a gente acabou de falar, nunca deixar de avaliar os sinais de hipoperfusão. Esse sinal de hipoperfusão, como eu acabei de falar, além de examinar o doente, ver enchimento capilar, diurese horária, presença de cianose, livedo cutâneo, nós vamos observar os níveis de lactato e os níveis de SvCO2. Muito bem. Então, vejam que a gente fala um pouco de choque, né? Os tipos de choque, como é que eu caracterizo o choque, hipovolêmico, cardiogênico, distributivo, obstrutivo. Ali a hemorragia digestiva se encaixa em choque hemorrágico, em choque hipovolêmico. Os perfis do choque, dos tipos de choque, os perfis hemodinâmicos, levando em consideração a pressão venosa central, o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica, a importância do lactato e a importância da SvCO2 como parâmetros para a gente olhar a perfusão tecidual. Perguntas? Acho que está tudo certo, professor. Ah, é?
Acho que sim. Vocês já tiveram aula na infectologia, em emergência, sobre choque séptico? Ou já tiveram aula? Já, Já? Na imuno. já. A gente teve na imuno. Na imuno? Imuno, Não, e a gente teve na DIP também deu. DIP também. Sepsi, né? Isso. Aí, você falou um pouco sobre choque séptico? Falou sim, falou sobre o choque séptico, aí falou dessas características que o senhor falou, do choque hipovolêmico, não. Não, falou do choque séptico. Hipovolêmico não entrou. Entendi. Agora, dessas variáveis que eu falei, né, como é que uma delas, por exemplo, eu não vou cobrar isso de vocês, mas a resistência vascular sistêmica, como é que ela está no choque séptico? Eu acho que diminuída. Diminuída, exatamente. É um choque distributivo. Eu tenho ali por ação, principalmente dos produtos bacterianos, né? No caso do gram-negativo, as endotoxinas, eu tenho e por conta da patogênese da sepse também, né? A reação inflamatória, produção de moléculas vasodilatadoras como óxido nítrico, eu tenho ali a disfunção endotelial e eu tenho a vasodilatação. Por isso chama-se choque distributivo e a resistência vascular sistêmica está diminuída. É o único tipo de choque onde a resistência vascular sistêmica está diminuída. Vocês Entendi. tiveram aula também de cardiologia, de choque cardiogênico? Não. Ainda não, né? Não. Vão ter. Né? O principal motivo do choque, a principal causa de choque cardiogênico é o infarto agudo do miocárdio, doente que evolui mal com sinais de choque, né? Ele faz edema agudo de pulmão, faz o quadro de hipoperfusão, de choque, hipotensão, taquicardia, diurese diminuída, enchimento capilar identificado, e tem um perfil hemodinâmico, que é débito baixo, resistência vascular sistêmica elevada e as pressões de enchimento, pressão venosa central elevada. É diferente do choque hemorrágico. Muito bem. Pergunta? Professor, eu sempre vou fazer uso de aminas vasoativas nesse caso. Eu acho que até numa definição, acho que foi de DIP, que ele colocava, né, que quando é necessária a manutenção da pressão, somente com uso de aminas vasoativas. Então, sempre eu vou estar tendo que fazer uso. Não. Vamos lá, a gente não falou do tratamento, né? Você está se referindo ao choque séptico. Na definição do choque séptico, é aquele doente que tem a sepse, que está evoluindo hipotenso, que eu já ressuscitei com fluido, e ele continua hipotenso. E com lactato elevado, a hipovolemia já foi corrigida. Esse doente é um doente que precisa de drogas vasoativas, são os vasopressores, a noradrenalina, para sustentar a pressão arterial. Então, na definição do choque séptico, está implícito o uso da droga vasoativa, do vasopressor, que é a noradrenalina. No choque hipovolêmico, a minha primeira atitude, aliás, em qualquer tipo de choque, a minha primeira atitude chama-se ressuscitar com fluidos, para ver se o doente melhora com a reposição de fluido. Qual fluido? Cristalóide isotônico. Então, o doente que sangrou, eu o atendi, eu vou providenciar um acesso venoso, vou repor fluido, cristalóide isotônico. Se ele sangrou e continua sangrando, ele não parou de sangrar, isso também é um raciocínio válido para politrauma, né? Ele certamente vai precisar de hemoderivados, vai precisar de reposição de hemoderivados, reposição de sangue, né? Mas a primeira atitude é repor, ressuscitar com fluidos, e com o fluido escolhido é o cristalóide isotônico. Se o doente melhora a condição hemodinâmica com reposição de fluidos, por exemplo, no choque hipovolêmico, né? Eu repus, o doente melhorou a condição hemodinâmica, parou de sangrar, por exemplo, né? Ele sangrou, parou de sangrar. Então, eu fiz cristalóide isotônico, soro fisiológico, o doente melhorou, eu estou tomando outras providências, mas ele agora está sustentando a pressão arterial, melhorou os sinais clínicos ali de choque. Eu não preciso usar a noradrenalina. Então, o diagnóstico de choque não é sinônimo de uso de drogas vasoativas, né? No choque séptico, com certeza. No choque cardiogênico, com certeza. No choque hipovolêmico,
se eu consigo melhorar a condição hemodinâmica do doente com ressuscitação com fluidos, e o doente melhora a condição hemodinâmica, eu posso parar por ali, né? Fazer sangue também, se o doente continuar sangrando, a hemoglobina, hematócrito estão muito baixos. Caso isso não ocorra, né, ele continua ali hipotenso, apesar de eu ter restaurado o volume intravascular com ressuscitação com fluidos, eu vou lançar mão da droga vasoativa, do vasopressor, da noradrenalina do mesmo jeito. Entendeu? Entendi. E o uso desse cristalóide, ele pode modificar a viscosidade do sangue? Porque isso iria influenciar na pressão também, né? Se ele ficar menos viscoso. Ah, sim. Não, ele vai melhorar. Veja bem, vamos dar 2 exemplos para você entender. O doente fez uma hemorragia digestiva alta. Existe até uma tabelinha, quando a gente dá aula de choque, é uma classificação de acordo da repercussão clínica, levando em consideração o volume intravascular perdido, né? De acordo com o volume intravascular perdido, o doente pode ter sinais clínicos mais evidentes ou não. Então, por exemplo, até 750 ml, você vai ter poucos sinais clínicos evidentes da hipovolemia, do choque. O doente muitas vezes sustenta a pressão e tem apenas uma leve taquicardia. Já se ele perde um volume intravascular maior, ele vai ter toda a clínica do choque que eu acabei de falar, né? O que você me perguntou é se essa ressuscitação com fluido traz algum problema em relação à condução do doente, é isso que você perguntou? Porque se o sangue fica menos viscoso, acho que vai influenciar na diminuição da pressão. Eu pensei que se você desse muito fluido, ele ficaria menos viscoso e a pressão diminuiria. Vamos ver se eu consigo entender. O doente, eu preciso explicar, o doente fez uma hemorragia digestiva, chegou no hospital, está hipotenso, taquicárdico, e ele vomitou sangue, fez hematêmese, eu providenciei um acesso venoso, repus rápido para ele 500 ml, 1.000 ml, 1.500 ml de soro fisiológico, e ele melhorou os níveis tensionais e está mantendo a pressão arterial e diminuiu a frequência cardíaca. Ou seja, ele melhorou. E esse doente, eu fiz os exames laboratoriais ali, viu o coagulograma, o hemograma, a hemoglobina dele está 30. Então, ele caiu, a hemoglobina está 10, o hematócrito está 30. Então, ele está anêmico, ele tinha uma hemoglobina hematócrito maior, ele sangrou, está 30, mas ele estabilizou do ponto de vista hemodinâmico. Então, ele tem, olha só, sangrou, melhorou com fluido, a hemoglobina está 10, o hematócrito está 30. Esse doente precisa fazer uso de hemoderivados naquele momento? Não, eu melhorei ele com ressuscitação com fluido e fico por ali. Vamos, esse mesmo doente que eu ressuscitei com fluido, ele continuou hipotenso, continuou vomitando sangue. Eu fiz o laboratório dele, coagulograma, ele está com 5 de hemoglobina e 15 de hematócrito. Ou seja, ele sangrou de maneira significativa, a ressuscitação com fluido não está me dando o benefício esperado. Por quê? Porque ele está sangrou de maneira vultuosa e precisa da reposição de hemoderivados. Não há dúvida que ele precisa. Então, é a mesma doença vista de ângulos distintos. Um sangrou e parou de sangrar, eu nem sangue preciso fazer. O outro, eu tenho que tomar rapidamente providência, senão eu vou perder o doente. Ele sangrou muito, eu preciso repor rapidamente cristalóide isotônico e repor também hemoderivados, senão o doente não consegue sustentar a pressão arterial. E tenho que agir no sentido de fazer com que ele pare de sangrar. Endoscopar, tratamento endoscópico, se ele não parar de sangrar, ele tem que ir para a sala, senão eu perco o doente por conta de hemorragia digestiva. Entendeu? Então, eu vou agir sempre de uma maneira, digamos assim, seguindo um racional, uma lógica, sendo, digamos assim, usando todas as opções ou não, dependendo ali de como o doente se apresenta, do ponto de vista clínico. Isso que eu estou falando de hemorragia digestiva vale para politrauma também, né? Atendi o doente com politrauma, o doente chegou hipotenso, taquicárdia, sangrou. Melhorou com a reposição com fluido? Não melhorou. Se ele não melhorou no politrauma, isso significa continuidade de sangramento. Vai ter que entrar o hemoderivado. Por que sangrou? Vai para a sala de cirurgia, entendeu? É dessa forma. Vai entrar noradrenalina aí, vai entrar mais adiante, não no primeiro momento. No primeiro momento é se eu consigo melhorar com a reposição de fluidos, eu vou ficar por ali, né, com hemoderivado. Agora, não consegue sustentar a pressão, isso é sinônimo de cadê a droga vasoativa, cadê a noradrenalina? É isso.
É diferente no choque séptico. No choque séptico, na definição, é o doente que eu já fiz fluido, ele não sustenta a pressão, eu tenho que colocar a nora. Tá? Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta que eu queria saber mais ou menos quanto tempo a gente tem, assim, num choque. Eu acho que vai depender da causa e do tipo de choque, né? Mas era só para eu ter uma noção de quão rápido a gente tem que agir, assim. Olha, tem que ser, o choque é de quem atende ele. Tem que se dedicar àquele doente. Se você não tomar providências, ele evolui para o óbito, né? Em quanto tempo? Isso pode ser muito rápido, né? Quando vocês fazem um curso, chama-se ATLS, Atendimento ao Trauma, né? Suporte de vida nos pacientes de trauma, né? Esse curso é um curso para médicos que chama ATLS. E ali eles ensinam como é que você deve proceder quando atende um paciente com politrauma, né? A conduta que se deve ter, né? O ABCDE, a abertura da via aérea, o suporte ventilatório, despio do doente, tem tudo, todos os aspectos. O que eu estou querendo te falar é o seguinte: a gente tem ali 3 momentos de chance de óbito, né? Se for por conta do trauma, um grande vaso foi comprometido, né? O doente morre na cena, no trauma. Naquele momento, o doente morre. A gente não pode fazer nada para aquele doente, porque o doente morre. Quando você é chamado para atender, o doente está morto. Então, é o primeiro pico do óbito. É quando você tem uma lesão vascular grave, ou então traumatismo crânioencefálico grave. A gente está falando de sangramento. Então, uma lesão vascular grave é o pico do óbito, é o óbito na cena do trauma. Não há como resolver isso, né? Porque eu não tenho um médico ali ao lado para atender imediatamente, mesmo que tivesse sangramento futuro, o doente morre, evolui para o óbito. Esse é um ponto. O outro é o segundo pico de óbito, que é em torno ali de 2 horas, 3, 4 horas após o trauma. Nessa fase é que o atendimento faz a diferença. Então, o atendimento faz a diferença nessa fase. É como o doente é atendido, levado imediatamente para o hospital, equipe mobilizada para atender, cirurgião disponível, exames ali na sala para poder ultrassom, tomografia, tudo necessário para poder atender o doente, parar o sangramento, cirurgia e depois se dar continuidade. Então, esse pico de óbito ali nas horas iniciais é onde o atendimento faz a diferença. Esse é o segundo pico. E tem o terceiro pico de óbito, que é mais adiante. Esse doente que foi atendido saiu, que fica grave no CTI, né, chocado, fica grave em ventilação mecânica, um período longo, 1 semana, 2 semanas, né? E esses doentes acabam fazendo infecções hospitalares e morrendo por falência de múltiplos órgãos e sistemas, ou disfunção múltipla orgânica. Então, são 3 picos de óbito. Tem na cena do trauma, nas horas iniciais, e lá tardiamente naquele doente grave que não melhorou por falência múltipla de órgão. Aonde o atendimento faz a diferença no ATLS é nesse segundo pico de óbito. A nossa intervenção muda o destino do doente. E eu estou falando de doente com choque hipovolêmico por politrauma. Se eu for para choque cardiogênico, a partir do momento que eu faço o diagnóstico de choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio, eu vou agir no sentido de oferecer o suporte hemodinâmico e levar o doente para a sala de hemodinâmica para fazer uma angioplastia primária. Então, eu tenho lá um IAM com supra de ACT, com choque cardiogênico, eu vou oferecer o suporte, mas eu tenho que botar na sala para o colega da hemodinâmica abrir a artéria desse doente e fazer uma angioplastia primária. Isso é que vai abrir a artéria e poder dar um destino para esse doente, além do suporte hemodinâmico que eu estou oferecendo. Se é um choque obstrutivo, pode ser embolia pulmonar, tamponamento pericárdico, né? Ou pneumotórax hipertensivo. Se é pneumotórax hipertensivo, eu tenho que drenar imediatamente. Se é tamponamento pericárdico, eu tenho que fazer a pericardiocentese. Se é embolia pulmonar, eu tenho que tratar imediatamente também, além de oferecer o suporte hemodinâmico. Eu vou anticoagular, vou trombolizar um doente com choque obstrutivo por embolia pulmonar. E no choque séptico, eu vou colher cultura, eu tenho ali um pacote de 1 hora para resolver a vida do doente, né? Eu tenho que colher cultura,
dentro de 1 hora, o início empírico de antimicrobianos para cobrir aquela possibilidade de infecção, de acordo ali com o foco que se apresenta, né, para dar uma cobertura ampla. Eu tenho que oferecer o suporte, eu estou falando aqui de choque, o suporte hemodinâmico, ressuscitação com fluidos, uso de drogas vasoativas, né, dentro desse contexto de atendimento a um doente com um choque séptico, né, um choque séptico. Então, eu vou tratar a infecção e eu vou oferecer suporte hemodinâmico. Isso é o que nós vamos fazer sempre. Aí eu quero que o doente melhore. Pode melhorar, pode não melhorar, pode evoluir para o óbito rapidamente, pode sair. O que a gente quer que ocorra é que o doente melhore. Nem todas as vezes dá certo, né? Às vezes dá errado. Apesar de tudo que a gente faz, o doente evolui com gravidade e evolui para o óbito, o que é chato, né? O que é chato. Mas a gente tem que ter a nossa consciência tranquila de ter agido com todos os recursos necessários para atender esse doente. Aonde você tem toda essa estrutura para atender esse doente é no hospital que tenha uma UTI adequada, que tenha uma emergência adequada, que tenha um centro cirúrgico adequado, né? Com profissionais capacitados para poder atender rapidamente esse modelo de doente. Eu, na minha vida inteira, eu passei dentro de CTI. Então, o tempo todo vendo doente grave, e correndo atrás para as coisas serem feitas para tentar salvar aquele doente. A maioria sai do CTI, tem alta do CTI, mas tem doente que você faz tudo e ainda assim o doente não melhora e evolui para o óbito, né? A gente não tem esse poder também de conseguir resolver todos os choques, né? Salvar todos os doentes. Não dá. A gente faz o que está dentro das nossas possibilidades, mas tem que agir rapidamente para tentar oferecer ali uma condição para que o doente melhore. Se você vai fazer um diagnóstico de choque num plantão 3 horas da manhã, você vai ficar acordado tratando o doente. Você não vai dormir, porque se você não agir, o doente vai evoluir para o óbito. Então, é a vida do médico. Reconheceu o choque, trata o choque. Reconheceu o choque, trata o choque. Vai ficar ali o tempo todo ao lado do doente, tomando conta dele, para que ele possa melhorar a condição hemodinâmica. Se ele não melhorar, ele vai morrer. Não sei se é isso. Perfeito, professor. Perfeito, obrigada. Isso é uma atitude que nós devemos ter frente ao paciente grave, né? Se eu não agir, ele morre. Então, a gente tem que estar ali, do lado, para ajudar o doente. Sim. Mais alguma pergunta? Não? Acho que não, professor. Então tá. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Podem botar a matrícula e o nome e sair de sala. Um abraço, hein? Um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Um abraço. Até semana que vem.